Olá e sejam bem-vindos ao podcast Vamos Falar de Dinheiro. O meu nome é Tiago Castro e neste podcast vamos falar de temas que estejam relacionados com dinheiro. Não só investimentos, mas também como poupar melhor, gastar melhor e aprender e compreender o dinheiro e como gerir de uma forma mais inteligente. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vamos Falar de Dinheiro. No episódio de hoje, episódio número 4, com o título Dinheiro parado é perder dinheiro, vamos falar do facto de terem sido revelados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística as taxas de poupança do povo português. E apesar de estarmos a viver a pior pandemia de sempre dos tempos modernos e de que há memória, temos, de facto, boas notícias. O que se passa é que a poupança do povo português, no primeiro trimestre do ano, fixou-se nos 14,2. Isto é a taxa mais alta de sempre alguma vez registada. Isto significa que, por cada 1.000 euros que cada português consegue poupar, 145 não são gastos por ele, ficam na conta à disposição. Claro que isto é um valor médio, portanto, obviamente vai haver pessoas que não conseguem poupar os 145 euros, nem sequer ganham os 1.000 euros, infelizmente, mas também, por outro lado, há pessoas que conseguem poupar mais. Se quisermos fazer uma comparação com os períodos anteriores ou com anos anteriores, o valor mais usual de poupança cifra-se entre os 6% e 7%. Há aqui maior, quase o dobro, ou na realidade o dobro, em relação a este valor médio, que pode ser atribuído muito facilmente aos seguintes fatores. A incerteza do futuro em que vivemos, existe um medo do povo, da população, em comprar bens que não são essenciais, pois não sabemos quanto tempo mais esta pandemia, este confinamento vai durar. Se bem que à data em que estou a gravar este episódio parece que já há mais alguma luz ao fundo do túnel e serão anunciadas restrições ou medidas precisamente para acabar com estas restrições. Menos deslocações para o trabalho, com a quantidade de pessoas a trabalhar em casa, é notório uma diminuição de veículos nas estradas e com isso poupa-se combustível, portagens, parqueamento, as refeições fora, gastos que normalmente se têm quando vamos para o trabalho, não é? E dado que as pessoas estão sempre em casa, em teoria, gasta-se menos dinheiro quando estamos em casa. Se bem que se tivermos em conta o comércio eletrónico, mas isso são outras coisas que não são para aqui chamadas. Também há que ter em conta a escola dos nossos filhos. Normalmente, se estiverem no privado, continua-se a pagar a mensalidade, mas há certas aulas extras que são canceladas, portanto mais dinheiro se poupa. Mas no cômputo geral, isto são dados positivos, sem dúvida alguma. Em termos históricos, já toda a gente sabe que Portugal, apesar de não ser dos países onde se ganha menos, é dos países onde se ganha menos, está na cauda da Europa, sem dúvida alguma, e aliado a isso, baixos salários, com o ganhar pouco, os portugueses têm também poucos hábitos de investimento. E isso traduz porque esta estatística revelou também que, apesar dos portugueses estarem a conseguir poupar, esse dinheiro fica na conta à ordem. Pode também ser atribuído ao facto esta falta de cultura de investimento e também com os portugueses a tentarem se precaver ou estarem preparados para o caso de alguma coisa acontecer. Eu já falei em episódios anteriores da importância de ter um fundo de emergência para usar quando necessitarmos, pode ser isso.
mas eu diria mesmo que é a falta de cultura de investimento, ou a falta de conhecimento, pelo menos é o que eu noto quando falo com as pessoas e quando as pessoas me colocam questões, quer no Twitter, quer no YouTube. Aliado aos baixos hábitos de investimento, tal como referi, há que juntar os salários baixos. E isto, os salários baixos, é a velha questão. Se temos salários baixos, podemos sempre procurar um segundo emprego, fazer mais horas extra ou mudar de emprego, reduzir despesas, sejam elas supérfluas ou não. Tudo isto contribui para que melhoremos a nossa vida financeira. Mas tal como o título indica, dinheiro parado é perder dinheiro. E a grande questão é, o que é que você faz com o seu dinheiro? Tal como mencionei, o dinheiro está a ficar nas contas à ordem, parado sem ser investido. Isto são milhões e milhões de euros. E o mais caricato, sabe quem é que beneficia de você não investir o seu dinheiro? Os bancos. Não sei se o surpreende ou não, mas fica a saber que a partir do momento que você tem o dinheiro no seu banco, o banco usa esse mesmo dinheiro para ele próprio fazer investimentos, aqueles investimentos que você tem medo por falta de conhecimento ou por querer ter o dinheiro à sua disposição. Pois bem, o seu banco usa esse dinheiro para investir ou para emprestar a alguém com taxas de juro muito mais elevadas do que se você pegar no dinheiro que tem à ordem e colocar num depósito a prazo desse mesmo banco. É um bocado caricato, mas é assim que os bancos funcionam. Claro, você abre a aplicação do seu banco e vê lá 5.000 euros. E você, se quiser os 5.000 euros agora, você consegue tirá-los. Porque é só uma pessoa que está a fazer isso. Mas, se bem se lembra do caso do BES, se for muita gente a querer tirar dinheiro ao mesmo tempo, os bancos colapsam. Claro que a questão do BES é muito mais complexa do que esta, estou a ser redutor no meu raciocínio, mas para que você perceba, os bancos usam o seu dinheiro, em condições normais os investimentos correm bem, ou correm menos bem, mas não perdem dinheiro, porque os bancos não entram para perder dinheiro, não é? E estamos a falar de um método muito simples. Os bancos usam o seu dinheiro, você não precisa, para emprestar a alguém que precisa. Quando você quiser tirar os tais 5.000 euros, eles retiram sem problema. Portanto, a grande questão que se põe, porque é que você não faz, você mesmo, estes investimentos que o banco está a fazer e ganha você dinheiro e não dá o dinheiro a ganhar ao banco? Você já paga o suficiente ao seu banco. Certamente tem taxas de manutenção, ou de levantamentos, ou transferências. Isso são taxas enormíssimas. A sua poupança pode ser um ciclo vicioso de perdas ou um ciclo virtuoso de ganhos. Você é que escolhe. Você tem de começar a fazer algo para proteger o seu dinheiro. Senão o que é que acontece? Inflação. Neste momento a inflação já está a 1%. O que significa, se você tiver 1 euro, esse mesmo euro vale menos 1% do que valia. E tem de ter em conta que isso acontece todos os anos. Portanto, se 1 euro perder 1% do seu valor todos os anos, e 1% não é nada, normalmente entre os 2% e os 3%, o seu euro passado 10 anos vale menos 12, 13%. Ou seja, o seu euro vale 85 cêntimos. Números redondos. Veja o tradicional exemplo do carrinho das compras. Há 5 ou 6 anos atrás, você com 20 euros tende-se lembrar do que comprava. E agora veja o que é que compra com 20 euros. Isto é a inflação, pura e dura. Os preços aumentam de ano para ano. E se você deixar o seu dinheiro parado, o dinheiro vai perder valor. Portanto, longe vai a história que ter o dinheiro debaixo do colchão é que valia a pena. Isso eram coisas para os nossos avós. Nós agora estamos no século XXI, há que saber investir bem, em coisas que nos rendam dinheiro ou que, sobretudo, não façam o nosso dinheiro perder valor. E para isso tem os certificados da Forro,
ou algumas contas que certos bancos têm, depósitos online. Há muitas opções, você tem de procurar, mas o que não podemos fazer é estar somente quietos à espera ou deixar o dinheiro no nosso banco ou na nossa conta. A resumo deste programa, eu achei interessante esta notícia, por isso é que decidi fazer um episódio sobre isto. É bom ver que os portugueses estão a poupar. Claro que há outras razões por trás, sabemos bem. Será que se não fosse a questão da pandemia, será que os portugueses iam poupar tanto? Será que realmente os hábitos de poupança dos portugueses já mudaram? Porque uma coisa é certa, vamos fazer contas a números redondos. Imagine que cada português gastou 100 euros por mês no último ano. São 1.200 euros. E agora, com o relaxamento das medidas ou as não restrições, você tem duas hipóteses. Você vai passar férias e esses 1.200 euros vai gastá-los nas férias, porque vai estar com o pensamento, precisa relaxar depois do ano difícil, eu entendo isso. Gasta o dinheiro, pronto, foi-se. Ou então, pega nesses 1.200 euros e põe num fundo de investimento ou numa conta poupança, o que quer que seja. O que é que vai acontecer com esse dinheiro daqui a 5 anos? Se calhar vai ter 1.500 euros ou mais. Ou então fica sem nenhum. A decisão, no fim, é sua. E como achei piada esta notícia, decidi fazer este podcast e fica já aqui a promessa de que quando forem revelados os novos dados de poupança no próximo trimestre, que vai ser depois do verão, e já depois das medidas de confinamento terem sido relaxadas, será interessante comparar se aquilo que eu disse faz sentido. Será que foi por confinamento ou porque realmente a mentalidade das pessoas está a mudar? Vamos ver. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Tem alguma ideia ou dúvida que queiram ver debatido neste episódio? Deixem-me saber nos comentários ou nas redes sociais e prometo que não vai ser esquecido. Quanto a mim, até para a semana e boas finanças.